e organização. Olá, eu sou Ariel Weher, comunidade do LACNIC. Eu venho com o distintivo e tudo. Quanto tempo tenho? Bom, vou fazê-lo breve. Eu gosto muito do amadurecimento atingido na comunidade. Adoro isso de começar a compartilhar, gerar discussão. Aqui não tenhamos discussões quando as pessoas acreditam que não cabe. E quero colocar um pequeno grão de areia que eu sinto já faz de sempre. Espero que seja levado em conta, que possa se fazer. Eu vivenciei isso, sofri isso. Para quem não sabe, montar isso é um trabalho gigante. É muito complicado montar um fórum de políticas, é muito difícil fazer o trabalho de moderação. E tem uma coisa que eu sempre considerei que é feito meio assim como por inércia. Quero justificar por quê. E eu gostaria, deixo para a consideração dos moderadores, se pode ser eliminado e removido o processo de medição de temperatura. Estabelecer consenso é bastante complicado. É muito difícil. A comunidade discute bastante. Levantar a mão e contar dá uma ideia de votação. De fato, eu conto assim a parte interna porque estive desse lado também. Tem todo um script que nós todo o tempo temos que explicar. Aqui não votamos, vocês ouvem isso. E depois falamos sobre consenso, e no meio disso tudo, falamos quem está a favor, quem está contra e quais são as abstenções. É muito estranho. E temos um tutorial que explica que não votamos, e as pessoas, apesar de tudo, nos Kahoots aconteceu. Quando a gente pergunta se mede por consenso ou votação, apesar das nossas explicações, o Kahoot e as respostas são que fazemos uma votação. E a gente reforça isso para cada fórum e continuamos perguntando se tem alguém a favor ou contra. Na plataforma de videoconferência, pela ferramenta em si, consta poll. Poll é uma votação, as pessoas se atrapalham, se confundem. Não se entende para que serve a abstenção. Os moderadores não vão considerar se tem muito a favor, muito contra. Não acaba sendo uma objeção irrefutável como para falar se tem consenso ou não. Isto é, entendemos que isso pode servir no IETF, em outros contextos, mas aqui não é o IETF. E talvez até para os autores, alguém do público que não está bem prevenido vai ter uma falsa sensação de consenso ou não. Então eu peço que, por favor, considerem remover essa medição da temperatura desse processo tão bonito. Muito obrigado. Obrigado, Ariel, pela sua contribuição. Se você quiser, a gente mede a temperatura para tirar isso, para ver quem que se incomoda com isso. Se alguém quer opinar sobre o que o Ariel falou, seja bem-vindo. Quanto mais participação tenhamos e possamos melhorar o processo de políticas e do fórum público, melhor para a comunidade. Wesley com a palavra. Wesley Correia Telecom SP Solutions. Eu só quero compartilhar com a comunidade a experiência que eu tive nesta primeira ocasião de apresentar uma proposta de política. Antes que mais nada, a proposta não é minha, não é do grupo, a proposta foi da comunidade. Então, para nós foi bastante trabalho no grupo chegar ao consenso de o que precisávamos perguntar à comunidade, como montávamos isso com base nos desejos da comunidade e como apresentá-lo de forma que resolva o problema e que seja o que a comunidade espera. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei a palavra comunidade aqui, porque, de fato, o espírito do processo de desenvolvimento de políticas é resolver problemas que impactem a comunidade por meio da comunidade, pela comunidade. Então, eu aprendi muito e eu acho que, mesmo que atinja ou não o consenso, para mim foi um grande sucesso entender que uma proposta, uma coisa que se procura resolver, quando a gente quer resolver por conta própria, eu não estou falando em contra de ninguém, cada um faz da sua forma,
Mas quando a gente leva em conta, envolve a comunidade no processo, tudo acaba sendo mais fácil. Mesmo nós que estávamos no grupo de trabalho, tínhamos uma briga, depois de uma briga, nós não tínhamos consenso entre nós. Foram mais de 10 reuniões, até que chegamos num ponto onde falamos, bom, isso está certo, aqui alguém abre mão, isso que a comunidade quer, tem tantos que acham que sim, é interessante. Então, eu coloco essa possibilidade, se alguém da comunidade percebe que tem uma coisa que pode ser resolvida, apresentem para uma outra pessoa, reúnam-se, perguntem à comunidade. Talvez o nosso ponto de vista pessoal não seja o mesmo da comunidade. Se estamos procurando resolver alguma coisa, é para a comunidade, não é para nós. Então, se a comunidade concordar, isso avança. Muito obrigado, Wesley. Douglas. Vou reiterar as palavras do Wesley aqui e dizer que nesse processo, eu acho que quem mais ganhou alguma coisa fui eu, porque eu aprendi muito. Posso dizer isso com muita facilidade, porque eu aprendi a entender que eu que estou acostumado a configurar roadmaps e policies e ACLs e gosto de colocar coisas e ifs e aquilo, entender que isso não resolve o problema. Não é com ifs e elses que você vai resolver o problema da comunidade. Então, você tem que ouvir. Isso, para mim, foi uma aprendizagem muito grande. Tá? Agradeço muito a oportunidade. Mas o que eu gostaria mesmo de falar é fazer uma provocação para o LACNOG, onde eu estou como representante da parte de boas práticas, e também ao Jordi, ao Frediani, e a comunidade como um todo. Eu sinto, nos últimos eventos que nós temos, que falta uma peça. A gente tem o diretório, a gente tem o manual de políticas, e toda vez a gente tenta encaixar. Não, é porque se ele está com o IPv6 direitinho, se ele está com o RPKI bem feito, se ele está com isso, se ele está com aquilo. O hype, eu sei que o Thomas falou que a gente não tem que ficar olhando o que os outros fazem, não importa para a gente, mas serve de inspiração, pode servir de inspiração. E o hype tem uma referência de boas práticas, definida pela própria comunidade, e que pode, então, a partir do momento que isso existir, essa documentação de boas práticas existir de uma maneira oficial, definida pelo LACNIC, ou seja, o LACNIC, a comunidade do LACNIC disse que é desejável, boas práticas, isso, isso e isso. E essas boas práticas vão mudar. Aqueles que estiverem em cumprimento com aquelas definições de boas práticas, aí sim você vai conseguir usar isso como referência para colocar alguma coisa dentro de uma política. Então, está faltando essa peça. Então, eu peço que a gente, nos corredores, nos conversamos para que a gente, para que a gente possa criar isso juntos. Desculpa. Obrigado, Douglas. Adelante. Bom dia. Andrés Cortés, da Costa Rica, Municipalidade de Carrilho. Eu tenho 3 anos de conhecer a organização. De fato, participei, estou no programa de mentoria do Fórum de Políticas, espero alguma vez estar aí como moderador. Fala-se muito sobre ecossistema e, como muitos entendemos, o ecossistema reúne uma grande diversidade de cenários e de atores. Eu entendo que aqui o que é mais forte é o ISP e os pontos de troca de tráfego. Então, eu entendo que as conversas normalmente sejam levadas nesses níveis e as necessidades são determinadas, o nível de importância é determinado conforme eu percebo dentro dessa comunidade. Eu só quero fazer um chamado para a ação ou atenção para considerarem que no ecossistema temos organizações de governo, tem academia, tem pessoas físicas, como referiam. Estão vocês, que são praticamente o ator mais importante dentro de todo este ecossistema, porque vocês têm a carga principal, porque lidam com a infraestrutura mais crítica. Agora, considerem isto, e eu vou baixar para a minha experiência. Nós somos um governo local,
Nós sabemos que no âmbito da América Latina, eu acho que no mundo todo, normalmente associa-se com ineficiência, inoperância, corrupção e um monte de qualificativos negativos à América Latina, mas pelo menos no nosso caso na Costa Rica, conseguimos destacar porque tivemos muito bons assessores, neste caso Maurício Oviedo, que é uma pessoa da Costa Rica que todos conhecem, eu trabalhei muito com ele. Até hoje fizemos a transição para IPv6, temos um sistema autônomo próprio, até obtivemos a certificação do Manners e somos um exemplo a seguir. Mas eu sinto que tem certas decisões ou políticas que não são aprovadas ou que se encontram objeções de uma perspectiva sempre do elo maior, que são os ISPs e pontos de troca de tráfego e suas repercussões, mas não percam a perspectiva de que as decisões não apenas afetam vocês, mas que também podem beneficiar ou prejudicar os menores que estamos aí nos elos mais baixos. É isso que eu queria oferecer um contexto. Eu não sou contra, entendo a natureza, mas eu acho que deveria haver maior empatia na hora da tomada de decisões. Obrigado. Temos um comentário de Oscar Robles. A medição do consenso online dura muito menos habilitada do que na sala. Algumas vezes aparecia unicamente quando os moderadores pediam o voto a favor. Era confuso para quem participa do exercício online. Eu sugiro manter a forma de votar ou mudar o voto até que o exercício na sala possa concluir. Eu concordo com o Ariel que a opção de abstenção não faz muito sentido. Nico, temos fome, Nico. Nicolás Antoniello falando em capacidade pessoal. Oscar me facilitou alguma parte do que falou. Concordo com o Oscar que o tempo que fica o poll online tem que ser o mesmo tempo que dura a medição na sala. Não concordo com remover a medição de temperatura, mas concordo com Ariel que não seja feita a questão das abstenções. Isso de se colocar a favor ou contra a abstenção não faz sentido, porque é uma medição de temperatura. E eu queria também fazer uma menção especial, como continuidade do que acabou de referir Wesley. Eu tinha feito essa proposta, mas não foi muito bem sucedida, não foi debatida na lista no último fórum e vou reiterá-la. Eu concordo totalmente com o que Wesley sugeria de termos mecanismos que otimizem a totalidade do processo. O processo atual de desenvolvimento de políticas, eu entendo que faz um consumo de recursos de todo tipo, de tempo, dos que participamos pela comunidade, do staff do LACNIC, por tudo que é preciso fazer e por tudo que ocorre quando alguém apresenta alguma coisa como uma política. Então, eu proponho, por que não avaliar se a gente pode dar mais um passo do que falava Wesley e fazer algo que seja necessário, que quando a gente tem uma proposta, que coloque na lista, que seja discutida e depois podemos verificar quais são os mecanismos existentes para que, se houver interesse, se possa fazer parte de uma redação de uma proposta de política, enquanto não for um rascunho ou de uma minuta de política, não dispara um monte de recursos que não é necessário consumir em muitos dos casos. Por exemplo, coloco assim, mas vai ser mais como provocação do que como solução, que poderia ser os moderadores quem resolve conforme o interesse que seja verificado nas discussões, se isso deve passar para uma proposta de política ou não. Obrigado, Nico. É interessante isso que surgiu com base na proposta do Ariel. Convidamos que vocês se cadastrem na lista de política, por gentileza, porque a sua opinião é muito importante para nós e também para a comunidade, e ver como é que continuamos com isso.
Com isso, podemos encerrar. Então, concluímos o Fórum de Políticas do LACNIC e agradecemos a todos por sua participação, tanto aos que participaram de forma presencial ou remota, aos autores e aqueles que deram sua opinião a respeito das propostas apresentadas. Vamos continuar a conversar na lista e vamos fazer uma salva de palmas como comunidade.